vai chegando por aqui, o nosso jurista está sempre de plantão para nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse país. Walter Mairovich, neste momento em campo conosco, para falar justamente sobre esses casos, né, de ontem para hoje. Ontem estávamos ao vivo aqui com o Mairovich também, ele já falando sobre essa influência, né, das costas quentes de Vorcaro, que tudo que ele fez foi porque ele achava que ele estava protegido, né? Mas agora ele está na prisão. E ele até estava falando aqui para mim no WhatsApp, né, Mairovich, sobre essa transferência do Vorcaro e do cunhado dele. Você me disse aqui que eles não deveriam estar na mesma prisão, é isso? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Beto. É um prazer. Olha, é evidente. Veja, a Polícia Federal acha que não tinha estrutura, então faz contato com a Secretaria de Assuntos Penitenciários do Governo do Estado. E o que faz essa secretaria? E faz muito mal, ou seja, encaminha duas pessoas para o mesmo presídio. E por que isso? Porque nos presídios existe o horário de encontros para sol, para conversas, e Vorcaro vai estar junto com o cunhado, vão conversar, vão estabelecer estratégias. Quando a Itália fez a reforma do seu Código Penitenciário e estabeleceu regras firmes, um dos problemas levantados, eu acompanhei isso, era no enorme presídio da Sicília, que era um presídio que virou hotel da máfia, o povo chamava assim. Por quê? Todos os mafiosos iam para lá. Me refiro ao presídio de Ucciardone. Todos iam para lá. E o que os juízes constatavam? Que aqueles que eram chamados para as audiências, eles falavam a mesma coisa, eles tinham a mesma estratégia. Com isso, houve a reforma e a necessidade de separação de acusados, coautores. Isso é importante. Então, a Secretaria de Assuntos Penitenciários acabou colocando os dois. Eu acho que a Polícia Federal deveria intervir no sentido da separação. Separados e sem comunicação, os resultados serão melhores, porque não vai haver possibilidade deles tramarem as coisas, evidentemente, para esconder a verdade. 10 horas e 48 minutos. Ontem à tarde aconteceu algo extremamente grave e que vai ser investigado pela Polícia Federal, que foi a tentativa, né, de suicídio de um dos presos nessa operação. E um nome de alguém muito próximo a Vorcaro e que tinha ali o apelido de sicário, matador de aluguel, sanguinário, né? E que fazia esse papel ali nesse grupo de WhatsApp chamado A Turma. Abordamos muito ontem sobre o papel de Mourão nessa história. O que a gente tem de informação, a Carla Araújo, nossa chefe da sucursal de Brasília, acaba de nos trazer a informação de que tudo que aconteceu dentro da cela foi filmado pela Polícia Federal e sem pontos cegos. Quem deu essa declaração foi o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos, fecha aspas, o que diz o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Diz ele que foi já aberto um inquérito policial para investigar, né, essa situação que aconteceu no presídio. Os médicos dizem que foi confirmada a morte cerebral dele neste momento, né? Ontem se falava, inclusive, que ele tinha sido socorrido, que estava no hospital. E logo na sequência foi confirmada a morte cerebral de sicário, né? O Mourão, né? Ele foi levado para esse hospital em Belo Horizonte, os médicos abriram um protocolo de morte cerebral. E agora essa informação de que será investigada essa situação que aconteceu na prisão de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Eu queria abrir, inclusive, aqui a nota da Polícia Federal a respeito disso, né? A Polícia Federal divulgou uma nota ontem no final da tarde, dizendo que lamenta informar
que Mourão, um dos presos na operação, atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Ao tomarem conhecimento da situação, policiais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o serviço de urgência. A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local e ele será encaminhado ao hospital. Isso foi antes de ele ser encaminhado. A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro do Supremo e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Será aberto um procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato. Senador Alessandro Vieira foi às redes sociais, como muitos outros também, parlamentares e políticos, cobrando uma investigação séria sobre este caso. Alessandro Vieira colocou lá o suicídio de uma peça-chave na engrenagem criminosa do Banco Master, ocorrido horas depois da sua prisão, é mais um episódio característico de máfias e exige apuração rápida e absolutamente transparente. Reitero minha total confiança no trabalho da Polícia Federal, que exerce um papel fundamental no combate ao crime organizado. Eu vou começar com o Walter Mairovich, que também tem experiência nisso, né? Primeiro, como é que o senhor achou, né? O que o senhor achou desse episódio? O que deve ser feito nesse caso? Essa informação de que tudo foi filmado pode ajudar nesse esclarecimento? Veja bem, não dá para apagar a falha grotesca do sistema penitenciário. Por isso é que em presídios os custodiados usam uniforme sem cinto, usam um tipo de sapato sem cadarço para evitar tudo. Refeições, não existe a entrega de faca, não existe possibilidade de lâmina de barbear. Tem uma série de regras para os presídios. Então, há que se verificar de como foi essa falha, o que aconteceu efetivamente sobre esse fato. A filmagem, evidentemente, vai ajudar para verificar como ele foi, como ocorreu a cena, mas tem aqui uma falha gravíssima do sistema penitenciário. Muita gente acha que é um constrangimento o uso de uniformes. Não é. O que é constrangedor é, às vezes, o tipo de uniforme, às vezes com listras enormes, a estigmatizar, aí sim. Mas o uso de uniformes é efetivamente indispensável.